Olá pessoal, bem-vindos aí ao meu canal novamente. E hoje eu vou falar sobre esse filme que está tendo uma repercussão muito grande, chamado Bird Box, Caixa de Pássaros. É uma produção da Netflix, né? Que foi exibido pela Netflix também. E conta com a presença da estrela Sandra Bullock, né? Que esteve diretamente envolvida aí. O filme é dirigido por uma dinamarquesa. E conta uma história assim bastante já batida no cinema, né? Que é o fim do mundo, né? A destruição da humanidade, uma calamidade. Já existiram vários filmes desse tipo, né? Eles vêm e vão, eles entram e saem de moda muitas vezes, né? Já desde os anos 60. Então assim não é nenhuma novidade, né? Esse filme eu achei assim fraco. Não entendo por que tanta repercussão. Até resolvi fazer esse vídeo por isso, né? Para entender por que tamanha repercussão com um filme tão fraco como esse. Não que o filme seja ruim, ele é bem feito, tem algumas cenas interessantes, tem boas atuações, né? Um elenco de apoio interessante, inclusive com a presença de John Malkovich, que andava meio sumido, né? Fazendo o papel de um sujeito paranoico, maluco, que está dentro de uma casa preso, né? Esse filme para mim tem dois problemas muito graves. Qual é o primeiro problema? Ele lembra muito outros filmes recentes, principalmente The Happening, né? Que é Fim dos Tempos, dirigido pelo M. Night Shyamalan, que é considerado um filme ridículo, né? Eu não assisti, sei a trama, vi alguns pedaços, que basicamente é a mesma história, né? Pessoas começam a se suicidar, né? Mundo afora, depois descobre-se que isso daí era por causa de uma reação que a natureza do planeta estava causando nas pessoas, né? Como se fosse uma vingança contra os seres humanos e tal. E lembra também muito A Quiet Place, que é um filme novo que acabou de sair, sobre uma invasão alienígena, que os aliens são guiados pelo som, então ninguém pode fazer barulho, né? O pessoal fica o filme inteiro, ninguém fala, não pode pisar no chão com força, né? Então, nesse filme da Sandra Bullock, a situação as pessoas de repente começam a ver uma coisa, uma aparição, alguma coisa que não é explicada no filme, e se suicidam. As únicas pessoas que não se suicidam são as pessoas que têm problemas mentais. Também não é especificado exatamente que tipo de problema, mas provavelmente esquizofrênicos, psicopatas, pessoas com transtornos mentais, que aí viram como se fossem devotos dessa criatura. Eles começam a pegar as pessoas à força, você tem que olhar para ver a verdade e tal. E aí o filme é dividido em dois períodos, né? No período presente, que é a Sandra Bullock fugindo com duas crianças para algum lugar indeterminado, usando vendas nos olhos, né? Descendo um rio. E o outro é um flashback mostrando o que aconteceu, né? Como que ela foi, como era a vida dela antes, tal, né? E até como começar a acontecer a catástrofe. O filme, além desse primeiro problema que eu falei, que é de parecer com outros filmes, ele tem também um outro problema muito grande, que é um problema de estrutura, né? Esse vai e vem que o filme se propõe a fazer, de presente e passado, ele não é bem estruturado, né? Seria melhor se o filme começasse mesmo no passado e fosse mostrando tudo e se desenvolvendo de forma linear, ou então que ele se concentrasse no presente, com ela fugindo, tentando chegar a algum lugar, e mostrasse alguns flashbacks. O problema é que o filme começa com ela, né, como se aquela fosse a linha narrativa principal, e depois ele vai pro flashback e fica lá, né, não sai mais de lá. E aí volta de vez em quando pro presente. Então você fica confuso, né? Fica, né? Porque assim, a gente está vendo, já viu ela sozinha fugindo com as crianças. Então, toda aquela ação dentro da casa, você já sabe que aquelas pessoas vão morrer, né? Porque elas não estão com ela lá naquele lugar que seria na linha do presente, né? Com ela fugindo pelo rio. Então, você já quebra o suspense, você já quebra a empatia com os personagens, porque você vai ficar ali torcendo por pessoas que você já sabe que vão morrer, que não vão estar lá no futuro, né? Ou no presente. Então, eu achei um grande erro aí da edição, da montagem do filme, do roteiro, seguir essa linha. Deveriam ter ido por outro caminho.
Um outro problema que eu tenho com o filme é que ele não deixa claro o que está acontecendo. Assim, todo filme que mostra uma situação dessa, calamitosa, fim de mundo, a gente fica pelo menos querendo entender, saber o que está acontecendo. É uma invasão alienígena? É uma infecção? São espíritos? São demônios? Né? O que está acontecendo? O filme não explica, né? E outra coisa, ele dá a entender que é uma presença maligna, como se fosse um monstro, alguma coisa que não se sabe de onde veio. Inclusive já foi divulgado que a cena em que o monstro ia aparecer foi deletada, porque não gostaram do design da criatura, ficou meio ridículo, as pessoas riram quando viram. Então foi deletado. Agora, é um monstro só? Se é um monstro só, como que ele pode infectar todas as pessoas do mundo inteiro, né? Então assim, a moça tá andando no meio da floresta, aí o monstro fica perseguindo ela, o monstro, quer dizer, não aparece o monstro, aparecem sussurros, aparecem sombras, aparecem as folhas mexendo como se o bicho estivesse passando por ali, as árvores balançando. Então assim, é um monstro. Se é um monstro, ele não poderia estar no mundo inteiro matando todo mundo ao mesmo tempo. Ele ia matar uma pessoa por vez, né? Ele ia ter que aparecer, uma pessoa olhar e se matar, né? Então teria que ser ali como se fosse uma infecção, um vírus, ou então um monstro que tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então assim, o filme não explica isso, né? Não tem explicação. Isso pra mim é a coisa que mais me irritou no filme foi isso, né? O que é essa criatura, né? Como que ela pode se manifestar assim de uma forma tão grandiosa que afeta todas as pessoas que estão no mundo ao mesmo tempo, né? Há que ter uma explicação, então, que as regras sejam claras, né? Porque principalmente no final, quando a Sandra Bullock está fugindo para uma floresta com as crianças, parece que é uma criatura só que está ali perseguindo ela. Por que a criatura estava ali perseguindo justamente ela, né? Por que ela não estava em outro lugar do mundo perseguindo outras pessoas, né? Então a criatura se desdobra, ela é são várias criaturas, então assim, o filme não explica. E infelizmente isso enfraquece o filme, né? Ele deixa você com aquele gosto de, tá, mas e aí, né? O que aconteceu? Então o filme também tem um final fraco, um final, né, morno, assim, que não leva a nada, não tem grandes impactos, né? E ele joga alguns temas também, como a Sandra Bullock está grávida no começo do filme, mas ela parece que já terminou com o namorado, o marido, e não quer ter filho, não pretende ser mãe, mas aí no fim, com aquele caos todo, ela vai ter que cuidar das crianças. Então é um tema assim seria da aceitação da maternidade, mas também é jogado, não é explorado de forma satisfatória. Enfim, um filme medíocre, não é nem ruim ao ponto de ser insuportável, mal feito, ridículo. Também não é nenhum filme excelente, como tem muitos outros aí que tratam desse tema de fim de mundo, que são muito melhores, muito mais bem feitos, né? Muito melhor explicados, né? Lembra também alguns momentos, ensaios sobre a cegueira, né? Que foi baseado no livro do José Saramago, né? Que as pessoas ficam cegas e aí começam a fazer coisas absurdas, desastrosas, principalmente quando ela está na casa lá com os refugiados, né? Um outro ponto baixo do filme é a trilha sonora musical, composta por dois sujeitos chamados Trent Reznor e Atticus Ross, que são fundadores ou membros da banda Nine Inch Nails, que eu não conheço, né? Deve ter aí seus apreciadores. Já fizeram trilhas para outros filmes, Rede Social e vários outros. Estão trabalhando atualmente muito com o David Fincher. Não gostei de nada que eles fizeram, é aquela coisa barulhenta, né? Não tem melodia, não tem estrutura, não tem harmonia, é um monte de barulho, sons mesclados com alguém parece que dedilhando um piano.
acrescenta nada ao filme, né? Não traz suspense, não traz emoção nenhuma, né? É a moda hoje fazer esse tipo de trilha, né? Barulhos, né? Eles chamam de muro de som, né? Você coloca um muro de som atrás do filme, né? Às vezes parece efeito sonoro. Isso daí é um monte de barulhinho feito por sintetizador, barulhos, sons que não dizem nada, né? E infelizmente ajudam a enfraquecer mais o filme ainda, né? Um filme desse precisaria de uma trilha mais robusta, uma trilha que trouxesse alguma emoção, que pontuasse, né, os personagens, o drama que eles estão vivendo, né? Então por tudo isso eu não entendo muito bem assim porque que esse filme está tendo tanta repercussão, tanta gente gostando e falando do filme, né? É mais um daqueles mistérios, né, que cai na moda, talvez porque as pessoas gostem da Sandra Bullock e tenham se identificado com algumas coisas do filme, mas pra gente que gosta de cinema e acompanha há muito tempo, fica aquele gosto de café requentado, né? Porque o filme parece com um monte de outros, né? Vários outros, assim, parecidíssimo, né? E não tem muitas cenas de impacto, nenhuma trama tão elaborada a ponto de ser interessante. Então fica naquela linha da mediocridade, né? Que mais dá sono do que qualquer outra coisa, né? Por isso eu dou esse filme 2,5 estrelas, né? Que é o medíocre, né? O 5 seria o top e o 0 seria o ruim, né? Então 2,5 estrelas. Dá para assistir, mas não tem explicação para toda esse oba-oba que estão fazendo em cima do filme. Veja por sua conta e risco. Talvez você goste.